Nós passamos parte da nossa vida ouvindo que nós devemos perdoar e também pedir perdão, não é verdade? Inclusive, isso é bíblico. O perdão ele é capaz de curar, ele é capaz de sarar feridas, de curar dores, de nos libertar, nos aproximar de Deus. Porém, para que o perdão aconteça de forma verdadeira, é necessário algo existir dentro de nós. Esse algo se chama arrependimento. Sem arrependimento, tanto pedir perdão quanto perdoar nada passarão de apenas um bolo de hipocrisia. E tem uma coisa que ninguém te conta em relação a pedir perdão a alguém. Sim, tem algo que ninguém te conta sobre este ponto, mas eu vou te contar no vídeo de hoje. Se você se interessou, se você quer saber o que é que ninguém te conta sobre pedir perdão para alguém, vem comigo que no caminho eu te explico. Aê, salve Maria Santíssima e louvado seja o nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre será louvado. Eu sou Viviane Ribeiro e este é o nosso canal A Hora Católica, seja sempre muito bem-vindo. No vídeo de hoje vamos tocar num assunto bem delicado para muitas pessoas, perdão. Me diz uma coisa, quantas vezes você pediu perdão para alguém? Mas perdão assim, genuíno, verdadeiro. Quantas vezes você literalmente se arrependeu e foi até alguém pedir perdão? Do fundo do seu coração, do fundo da sua alma. Tá, agora me responde o seguinte. Quantas vezes foram até você para este ato tão nobre que é pedir perdão? Quantas vezes alguém foi até você pedir perdão? Quantas vezes alguém chegou para você arrependido para pedir perdão pelo mal que te causou, pelas feridas que foram abertas em você, na sua alma? Muitas pessoas poderão responder que algumas, outras que muitas, mas você talvez possa responder que nunca. Isso agora não importa, não é verdade? Talvez sim. Antes de falarmos biblicamente sobre o perdão, o ato de perdoar e o ato de pedir perdão, eu quero considerar algo aqui com você. De repente você se encontra numa situação onde você sofre por arrependimento, sofre porque está ferido, porque te fizeram mal, mas permanece no mesmo lugar. Pera, antes de sair pedindo perdão para alguém, fica comigo até o final deste vídeo, para você compreender de forma mais clara se você deve ou não repensar na possibilidade de pedir perdão para alguém, na possibilidade de procurar ou ir até alguém pedir perdão. Bem, todos nós, sem exceção, cometemos algo contra alguém. Algo que feriu alguém, algo que machucou alguém. Por quê? Porque nós somos seres humanos e alguém nos machucou e alguém foi ferido por nós. Pessoas feridas costumam ferir as outras. E às vezes, quando você estava muito ferido, você acabou agindo de forma que machucou, que feriu, que, enfim, causou mal a outra pessoa. Há possibilidade também, em boa parte, inclusive, das pessoas que ferem ou causam mal para alguém, a imaturidade. A imaturidade também te ajuda a causar o mal para o outro, ferir o outro. Nem sempre as pessoas que fazem isso o fazem porque são pessoas más, porque quiseram ferir, porque quiseram fazer. Provavelmente, as pessoas estão feridas quando elas causam dor a alguém. No vídeo de hoje, o que eu quero é que você reflita sobre o pedir perdão, justamente porque, lembre-se, pessoas feridas também ferem. Pessoas feridas, elas ferem as outras pessoas. E se a outra pessoa, a pessoa a quem você fez alguma coisa de mal, alguém que sofreu por uma atitude sua,
por imaturidade ou não, enfim. Se esta pessoa não estiver preparada para perdoar, sabe o que vai acontecer? Presta bem atenção. Ela vai ferir você. Aí, ao invés de você ter a cura pelo perdão genuíno recebido, você terá de presente uma nova ferida. Então, é uma ligação de dor que se renova a partir do momento que a pessoa a quem você fez mal ou fez algo que ela considerou mal, ou você fez algo porque estava ferido, ou porque você fez algo por imaturidade, enfim. Se a pessoa não estiver preparada, se ela não tiver perdoado você de verdade, ou se ela não quiser realmente perdoar você, ela vai machucar você novamente. Porque sim, com exceção de muitos casos e de condições de algumas pessoas, eu digo condições psicológicas, né? Com exceções dessas pessoas, quem fere também se machuca. Quando você faz alguém sofrer por alguma atitude sua, você automaticamente sofre também. E quando você sofre, provavelmente com o tempo, você vai amadurecendo que você precisa pedir perdão para se libertar daquela agonia, sabe? Daquela coisa de você parecer que está devendo algo a alguém. Aquela sensação de que você machucou alguém e que o pedido de perdão é uma forma de resgatar você de você mesmo. Agora, presta bem atenção no que eu vou te falar. Olha para mim. Nunca peça perdão para alguém antes de ter certeza que aquele é o momento. Antes de ter certeza que você deve fazer isso. Porque isso pode te causar mais consequências ainda. Consequências negativas, coisas que vão te ferir, consequências que não vão permitir que você tenha paz. Bem, agora falando da Bíblia, a gente precisa dar um pulinho lá nas cartas aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 12, 13, por ali. Lá a palavra está nos instruindo que se a gente tem algo contra alguém, preste atenção aí, tá? Se você tem algo contra alguém, ou seja, se eu tenho algo contra alguém, eu devo perdoar aquela pessoa. A outra questão é quando você fez mal para alguém, de alguma forma, ou talvez você nem fez o tal mal para alguém, porque na maioria das vezes as pessoas não reconhecem o que elas causaram a você. Elas não reconhecem que elas também fizeram muito mal a você. Elas não reconhecem que talvez, por conta disso, a sua ferida já estava tão grande que você acabou fazendo mal para ela. E também tem a questão que, às vezes, você nem fez mal para ela, mas ela inventou isso nela, ou ela julga que isso foi um mal, porque ela se coloca na posição de vítima, fazendo com que você se sinta culpado. Então, bora lá para a segunda questão. Quando você, vamos pegar aqui o geral, causou mal a alguém, ou você sente a necessidade de pedir perdão para alguém porque você está arrependido. Vamos lá para o Evangelho de São Mateus? O que diz lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, no versículo 23 e 24? Sabe o que diz? Vê só como a palavra de Deus nos instrui em todas as questões, em todas as situações. E quão necessário é prestarmos bem atenção, estudarmos a palavra de Deus e compreendermos de forma coerente o que é sim e o que é não, o que é momento e o que é não. A palavra de Deus também fala disso, fala sobre tempo para todas as coisas. Mas aí vamos voltar lá na questão do pedir perdão. Lá no Evangelho de São Mateus, no versículo 5, 23, 24, como eu já disse, sabe o que está dizendo? Que antes de você colocar as ofertas no altar, você deve ir ter com seu irmão para se reconciliar com teu irmão, para que depois você coloque as ofertas
no altar. Veja, primeiro nós temos aí uma instrução que nos diz que nós devemos perdoar aquele que fez mal pra gente. E também nós temos a instrução de que devemos sim pedir perdão. Mas eu quero recordar aqui, como eu disse no início, que precisamos ter genuíno arrependimento. De nada adianta você pedir perdão para alguém apenas por pedir. Às vezes, a pessoa até interpreta isso de forma maldosa, sabia? E mais uma vez, isso se vira contra você. Tá, Viviane, mas como é que eu vou saber se é o momento ou não? Como é que eu vou saber se eu devo pedir perdão, se a própria palavra de Deus me diz que sim, eu preciso pedir perdão? Antes de responder esta pergunta para você, eu quero deixar uma coisa bem clara para você, para o seu coração, para a sua alma. Você sempre fez a sua parte. Você sempre fez o seu melhor. E você errou como qualquer outro ser humano, inclusive a outra pessoa. Outra coisa, quando você pede perdão para alguém e essa pessoa não te perdoa, ou ela simplesmente, tá perdoado, só para você deixar, né, a coisa ir embora, acabar, morrer, enfim, você seguir. Ou a pessoa te responde de forma que você sabe que não foi de coração. Existem 3 caminhos nessa situação, quando você vai pedir perdão para alguém. Ou você fez isso no momento que não era para fazer, ou porque você fez isso sem ter que fazer. Sim, porque existem questões onde você deve sim pedir perdão para a pessoa através de Deus e não diretamente com ela, não necessariamente com ela, por inúmeras razões. A segunda coisa é que você pode sair mais ferido do que você entrou. Você estava tentando falar, você estava tentando mostrar o seu lado, você estava tentando mostrar que estava arrependido. Tudo que você fez passou e também machucou você. Aqui eu quero abrir um parênteses para falar o seguinte. Quando se fere ou quando se é ferido, não há tempo. Existem dores que não cicatrizam. Ou cicatrizam com muito tempo depois. Muito. Muitas vezes cicatriza primeiro em você do que na outra pessoa. Muitas vezes cicatriza na outra pessoa antes de você. Muitas pessoas morrem sem curar aquela dor, aquela ferida. E aí, eu quero observar aqui para você uma coisa. Quando você vai disposto a pedir perdão para alguém, você tem que entender que você fez a sua parte. E mais uma vez, fez o seu melhor. Eu não estou aqui falando de pessoas que machucam, que maltratam, que ferem, que causam danos irreparáveis na outra pessoa por maldade, porque elas quiseram. Porque sim, quantos casos a gente vê por aí de pessoas que fazem desta forma? Então, não estou falando dessas pessoas, tá? E eu considero que você não é esta pessoa. Se for, você precisa realmente se reconciliar primeiro com Deus, depois com seu irmão. Bom, e a terceira coisa que pode acontecer quando você vai até alguém de alguma forma pedir perdão é você sair leve, com o sentimento de dever cumprido, de obediência cumprida a Deus e renovado, curado. Pronto. Para perdoar as outras pessoas, que também tem isso, tá? Muitas vezes a gente, por não ser perdoado, a gente não consegue perdoar outras pessoas. Olha, preste atenção no que eu vou te falar. Tudo que eu tô te falando aqui, eu não estou me baseando no que eu ouvi de um ou de outro. Eu estou me baseando na minha própria experiência. Isso já aconteceu comigo. Sem a devida instrução de Deus, se era ou não para fazer, eu fui pedir perdão. Eu pedi perdão. Eu procurei pedir perdão. E o que aconteceu? Eu saí mais ferida do que eu entrei. Então, automaticamente trouxe para mim uma nova ferida. E essa sim, depois da experiência, eu coloquei nos pés do Senhor. E é isso que você deve fazer quando, por acaso, você não sair leve, perdoado, feliz daquela sua atitude de pedir perdão. Coloque nos pés de Cristo. E aí,
já não é mais a sua parte. O que você precisa entender é que se você estiver de forma consciente pedindo perdão, você deve pensar que fez a sua parte. E quem te feriu ou feriu novamente, já não é mais problema seu. Infelizmente, a vida é assim. Agora que a gente já falou do que a Bíblia nos instrui em relação a perdoar, e também falamos do que a Bíblia nos instrui em relação a pedir perdão, vamos falar aonde? Vamos voltar um pouquinho, né? Quando você fala, Viviane, e como que eu vou saber se eu devo ou não? A primeira resposta é que você deve ter sabedoria. Tá, mas ter sabedoria não é da noite para o dia. Ter sabedoria não é simplesmente você imaginar e fazer. Não, ter sabedoria é você conhecer a palavra de Deus e saber o que ele diz em relação à atitude que você vai tomar. Aqui eu friso que não estamos falando agora, nesse momento, somente de pedir perdão. Aqui a gente pode englobar todas as coisas que vamos fazer, para todas as coisas, todas as decisões, porque sim, pedir perdão também é uma decisão. Então, todas as vezes que a gente optar por tomar uma decisão, a gente precisa ter sabedoria. Essa sabedoria vem do Senhor. E como que é isso? O Senhor vai vir aqui falar comigo no meu ouvido, ó, agora, vai lá, pede perdão ao fulano, ó, faz isso. Não. Nós vamos também utilizar a palavra de Deus e o que ela nos diz em relação a sabedoria. Bota aí na sua cabecinha. Para tudo que você for fazer, para tudo que formos fazer na nossa vida, nós precisamos de sabedoria. Senão, nós colocamos tudo a perder. Eu quero falar agora sobre a sabedoria e quando Deus vai falar com você, se você confiar, dobrar os seus joelhos, pedir a Ele que fale com você através da palavra dele, que ele fortaleça no seu coração, te dê realmente essa certeza no seu coração para você fazer o que deve fazer. E em relação ao perdão, se você fizer isso baseado na palavra de Deus e certo, sentindo dentro do seu coração que Deus quer que você faça, pode fazer e não importa a forma que você volte dessa guerra. Não importa. Você fez a sua parte. E aí você vai entregar para Deus porque Ele sabe o que faz. Agora eu quero te dizer o que Deus diz em relação a tomar atitudes também. Para responder agora, continuando aí, a sua dúvida, quando é, quando sim, quando não, e nós já aprendemos que precisamos de sabedoria, e nós também já entendemos que para ter sabedoria não é sobre nós, como nós reagimos. Porque muitas pessoas agem de forma que elas mesmas decidem por conta própria, pelo que elas sentem naquele momento. E não pensam que elas precisam de orientação de Deus para tomar a melhor decisão. Vamos lá dar um pulinho para resumir aí essa questão de sabedoria e quando você deve ou não pedir perdão para alguém e o porquê você precisa da orientação de Deus para saber quando sim, quando não, se deve ou não pedir perdão para determinada pessoa. Vamos dar um pulinho lá no livro de Jó, no capítulo 12, no versículo 13. Lá tem algo lindíssimo que vai fazer você refletir muito antes de tomar qualquer decisão na sua vida. E como estamos falando de pedir perdão, isso também está incluído na caixinha. Está escrito que nele, ou seja, que em Deus, no nosso Senhor, residem. Presta bem atenção nisso. Ó, vem aqui, olha para mim. Presta bem atenção no que está escrito no livro de Jó, no capítulo 12, versículo 13, para que você erre menos na sua vida. Lá está dizendo que em Deus residem a sabedoria e o poder. Está escrito lá também que em Deus residem o quê? Sabedoria e a inteligência. Perceba, a palavra de Deus, ela nos instrui em tudo, exatamente tudo. Ela instrui que nós devemos perdoar e você pode fazer isso de onde você estiver. Eu perdoo. Se você realmente está com o coração limpo e com o seu coração puro e disposto, já acabou, já passou. Porque quando eu falo acabou, passou,
Muitas pessoas podem pensar assim, mas a dor ficou, mas machucou, mas feriu. Quem apanha não esquece, quem bate sim. Tudo isso pode ser dito, mas pensa comigo. Isso que eu estou fazendo com você agora, conversando aqui com você, gravando este vídeo, tendo esse tempo aqui com você, daqui a 5 minutos já é passado. E se eu quiser mudar qualquer coisa neste vídeo, eu terei que deletá-lo e fazê-lo novamente. Ou eu devo entrar lá e editar e cortar um pedaço do vídeo. Quer dizer, vai ficar uma coisa assim? Não, somente se eu recomeçar. Somente se eu gravar um novo vídeo vai ficar beleza, perfeito, sem erro. Mas a gente pode fazer isso com a nossa vida? A gente pode fazer isso com o que a gente fez no nosso passado? A gente pode fazer isso com o que aconteceu ontem? Não. E se envolve outra pessoa, ou seja, se alguém também foi afetado, se alguém foi ferido por nós, sabemos, ou pelo menos devemos saber, que ali também tem uma ferida. Mas que nós não podemos voltar no tempo e não cometer aquilo que causou a ferida. Nós não temos como fazer isso. A gente não tem acesso mais ao que passou. O que a gente tem é o acesso ao perdão. É a única forma que a gente tem de corrigir algo que a gente fez. Porque quando você pede perdão arrependido e alguém perdoa você genuinamente, de coração livre, tudo vai seguir. O que aconteceu vai continuar acontecido, porém, no passado, onde ninguém mais tem acesso. Inclusive, a gente não tem acesso nem ao nosso futuro. A gente só tem acesso ao nosso presente. E o que a gente pode fazer nesse presente? Pedir perdão ou não. Não caia nessa história de que está escrito na Bíblia que eu preciso perdoar. Então, você vai sair da onde você está, você vai lá numa prisão, onde a pessoa quer comer você viva, quer matar você, você corre esse risco, vai lá, vai pedir perdão para ela, porque ela não vai fazer. Nem todo mundo está disposto a perdoar. Sabe por quê? Porque a Bíblia é uma questão de coerência, sabedoria e discernimento. Não é para qualquer pessoa que você precisa ir ter com ela para pedir perdão. Para algumas pessoas, nós não precisamos ir diretamente a ela pedir perdão, por vários motivos. Inclusive porque essa pessoa pode não querer ver nem você viva na frente dela. E aí o que vai acontecer? Coisas boas? Claro que não. Deus quer isso para você? Claro que não. Mas está escrito na Bíblia. Então, a Bíblia, ela é instrução, ela é coerência, ela é sabedoria, ela é inteligência. Quando nós lemos a Bíblia, por exemplo, no Antigo Testamento, nós precisamos trazer aquela realidade para a nossa realidade, para o nosso cotidiano, de maneira coerente. Eu não posso fazer como era no passado. Não tem como fazer isso. O que a gente precisa é pegar a essência do ensinamento de Deus para adaptar a nossa realidade. Então, sim, pedimos perdão. Precisamos pedir perdão. O cristão precisa pedir perdão. Isso é o que instrui a palavra de Deus. É por isso que a gente precisa usar a sabedoria do que diz a palavra de Deus. Usa Jó, capítulo 12, versículo 13, para buscar nele a sabedoria que você precisa para saber quando sim e quando não. Se for sim, ele vai te preparar. Para algumas pessoas, nós precisamos pedir perdão através do Senhor. Rezando o terço, rezando pela vida dela, pedindo perdão no seu coração, pedindo para que Deus o perdoe, para que esta pessoa também te perdoe e por aí vai. Então, nós precisamos de discernimento. Eu não posso pegar o que aconteceu lá no Antigo Testamento e aplicar na minha realidade como se eu estivesse naquele tempo. Não, eu tenho que trazer aquela experiência, aquele ensinamento para a minha realidade, para que eu possa fazer as coisas da maneira certa, no momento certo. E isso sim, devo dizer que é um desafio. Mas é um desafio que você, como cristão, vai alcançar, vai vencer. Porque você está sendo instruído pela palavra de Deus. Pera lá, Deus diz que eu tenho que perdoar, Deus disse que eu tenho que pedir perdão,
Mas em Jó diz que nele, no Senhor, estão a sabedoria, o poder, o conselho e a inteligência. Isso é para você, isso é para mim. Nós precisamos entender que a palavra de Deus nos diz de forma extremamente clara que em Deus estão todas as coisas que nós precisamos para vivermos de acordo com a vontade de Deus, errando e aprendendo. Antes de fazermos qualquer coisa, recorramos à palavra de Deus, rezemos, vamos pedir a Ele que coloque no nosso coração a verdade dEle, o que Ele quer realmente pra gente. Tem coisas, aprenda isso, que nós devemos deixar no passado. Às vezes queremos pedir perdão para alguém genuinamente porque estamos arrependidos e essa pessoa está tão ferida que nos fere novamente. E não é isso que Deus quer pra gente. Nós podemos, em resumo, pedir perdão e perdoar sem ter com a pessoa, ou seja, sem estar com a pessoa, sem ter o contato com a pessoa. Deus pode fazer isso por você, porque Ele conhece a sua realidade. E Ele conhece a realidade do outro lado, do lado da outra pessoa. Então vamos, antes de qualquer coisa, pedir discernimento para Deus. Olhar a palavra de Deus como um colégio que a gente vai todos os dias para aprender. E é isso. A palavra de Deus tem o conselho, a sabedoria. A palavra de Deus tem tudo o que a gente precisa para fazer as coisas na nossa vida de forma que deixemos de errar? Não, mas que erremos menos. Mas que possamos ferir menos. O tempo passa, as pessoas mudam. O tempo passa para todo mundo. E se você pediu perdão para alguém, esse perdão não veio a ponto de te libertar, ou seja, esse perdão acabou vindo para você de forma como seta destruidora, que veio machucar você, não era para ter sido feito. Mas por que foi feito? Porque eu não pedimos a instrução. Nós estávamos atendendo, a realidade é essa, tá? Nós estávamos atendendo ao nosso eu, aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos de culpa e até de arrependimento. Mas nós não estávamos buscando em Deus se era para sim ou se era para não. Então, para resumir e finalizar aqui o nosso vídeo, antes de pedir perdão para alguém, para o pai, para a mãe, para o irmão, para ex-marido, ex-namorado, ex-vizinho, ex-qualquer coisa, patrão, gerente, colega de trabalho, qualquer pessoa, peça a sabedoria de Deus. O faça somente depois de buscar muito a Deus, se é para você pedir perdão ou não. Porque lembre-se disso, não se esqueça. Bota na sua cabeça aí para sempre. Você nunca sabe o que está passando no coração do outro. Você nunca sabe como a ferida está no outro. Você nunca sabe como a pessoa vai reagir. Claro que você conhecendo a pessoa, você sabe mais ou menos como essa pessoa vai reagir. Mas quando você está impelido a pedir perdão, isso não acontece. Então fique de olho. Você acha que você vai pedir perdão e a pessoa, passou tanto tempo, acabou e tudo. Mas não é o tempo que define a cura. Entenda isso. O que define a cura é a sabedoria e é o arrependimento. E isso a gente busca e encontra somente em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, finalizando por aqui, não saia por aí pedindo perdão para as pessoas, para alguém, sem conversar com Deus antes e muito fazer um propósito em relação àquilo. Eu quero pedir perdão para alguém, vou fazer um propósito com Deus para ver se é isso mesmo que Ele quer para nós. Então, antes de pedir perdão para alguém, busque a Deus. Busque a Deus. Vá ter com Jesus primeiro, para que você não cometa algo contra você mesmo, ou seja, para que você não vá buscar uma ferida nova para a sua
alma. E antes de terminar o vídeo, eu quero fazer uma pergunta. Vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. Este vídeo fez sentido para você? Ele alcançou a sua vida de alguma forma? Se sim, eu fico muito feliz, porque este é o propósito. Todos os vídeos aqui do canal, eles são feitos com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. Alguns deles, como este, por exemplo, levam dias até serem pensados, escritos, gravados, editados, reeditados, até que venha para o ar para que você assista. Te inspire, te ajude de alguma forma. E se isso aconteceu, eu atingi o meu objetivo. Se você achou esse vídeo útil, compartilha com outras pessoas. Quem sabe você conhece um montão de gente que precisa ouvir a respeito do perdão. Encaminhe esse vídeo para elas. Deixe seu like, deixe seu comentário, quem sabe um testemunho. Enfim, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Esta é uma maneira simples e gratuita de você ajudar a fazer com que o canal permaneça no ar. Um grande beijo, que Deus abençoe, te guarde, te proteja e te conduza sempre pelo bom caminho. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!